Fala pessoal, qual é a dica de hoje? É sobre freios dos carros de passeio, freio dos carros, freio a óleo, dos caminhões freio a óleo, que tem ônibus e caminhão, né? Também freio a ar, né? Ou seja, qual é o assunto? O que acontece quando estão desarregulados os freios da roda dianteira, das rodas da traseira, da tração, do truque, né? Ou bitruque. Quando os freios estão desarregulados, o que acontece, né? Se tem perigo, se consome alguma coisa a mais ou não, se vai desgastar, se vai frear, se não vai, ou seja, o assunto é sobre freio desarregulado, o que acontece nos carros freio a ar e freio a óleo, certo? Lembrando, esse é o meu contato para serviços, se alguém estiver interessado, é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente conversa lá, tá bom? Bom, qual é o assunto? E na descrição tem mais vídeo para vocês, tá certo? Para vocês dar uma olhadinha lá, mais link de vídeos. Então, qual é o assunto? Quando é carro de passeio, ou caminhões, ou ônibus, freio a óleo, o que acontece? Quando os freios estão desarregulados, né, vai acontecer o quê? Quando você pisar no freio, o sistema, digamos, cilindro de embreagem, ele vai ser acionado até o final. Você vai pisar no freio e ele vai até o final e não vai ter pressão dentro do cilindro de freio, porque os burrinhos de freios ou as pinças de freios, né, F4000, freio a óleo, né? Os carros de passeio também, freio a óleo, os caminhões e ônibus freio a óleo. Pisou no freio, a bomba, o cilindro de freio, né, não vai ter pressão. Não vai ter pressão, por isso não vai ter freio, por causa dos freios que estão desarregulados. E o que acontece? Quando os freios estão desarregulados, os burrinhos, ele é acionado, eles vão ser abertos para poder, né, travar a roda. Que aqui é os patinhos de freio, quando pisa no freio, ele tem que abrir, o burrinho abre os patinhos para poder frear. Mas se tiver desarregulado os freios, quando o burrinho abrir, os burrinhos de freio abrir, vai ter a possibilidade de quê? Dele abrir muito e começar a vazar óleo de freio, ou fluido, como alguns conhecem, ou chega um momento que ele vai abrir muito, e quando ele abrir o pistãozinho dos burrinhos de freio, ele vai sair e não vai poder voltar, dependendo da regulagem de freio, né? Se tiver muito desregulado, acontece isso. Os burrinhos de freio, eles vão abrir, vai chegar um momento que eles não vão querer voltar, ele vai querer travar a roda, ficar prendendo a roda, esquentando a roda, certo? E sobre pinça de freio, as pinças, né, da dianteira, do F4000, desses carros da picape, Mercedinha, que é freio a disco na dianteira, nos carros de passeio também, freio a disco na dianteira. Esse que tem umas pinças, o que acontece? Se eles tiverem com as pastilhas de freio desarregulado, também vai perder pressão o cilindro de freio, o cilindro mestre de freio, né? A bomba de freio no caso. Quando você pisar, não vai ter pressão também. Por quê? As pinças, elas vão acionar normalmente, só que se as pastilhas tiver com muito desgaste, o que vai acontecer? A pinça ela vai empurrando a pastilha para cima do disco, vai chegar um momento que ela vai forçar muito e não vai chegar a freio, certo? Não chega a freio. E também se contar que as pastilhas de freio, quando está muito fina, vai danificar o disco, né? Então fica de olho. Na questão dos freios a óleo traseiro, tem a situação. Os burrinhos de freio vão abrir. Nos freios traseiros dos carros freio a óleo, é burrinho de freio. Nas frentes, na dianteira, é pinça, né? Tem disco de freio, tem as pinças de freio nas dianteiras. Nas traseiras, tem os burrinhos, quando pisa no freio, se estiver muito desarregulado, eles chegam no momento de travar a roda, porque eles vão abrir e não vão poder voltar normal, né? Vai ficar travado, ficar aberto. Então esse é o perigo. Para os freios a ar, também é o mesmo assunto. O que acontece? Quando você pisar no freio, quando as lonas de freio pode estar nova, pode estar usada, isso serve para os freios a óleo também, né? Pode ter lona de freio nova, usada, não importa. Se tiver desregulado os freios, vai causar esses problemas nos freios a óleo
E nos freios a ar, qual é a diferença? A diferença é que vai consumir muito ar e você não vai ter freio, isso é lógica. Isso serve para dianteira, para traseira, para tração, para o truque, bitruque. Os freios estiver desarregulado, ele vai consumir muito ar quando você pisar no freio, consome muito ar mesmo, né? Quando você pisar, vai sentir que está dando uma descarga muito alta e o balão está secando muito rápido. Então, regula os freios do seu caminhão, do seu carro, para que você venha ter mais segurança. Esses são os detalhes sobre os freios desarregulados. As mãos de freio desarregulada. É desarregulado, porque se tiver fina as mãos de freio, você pode regular o freio e ela ainda fica justinha. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, as pastilhas de freio dos carros, dos caminhões, freio a óleo e dos caminhões freio a ar, se tiver com muito desgaste mesmo, você mesmo regulando o freio, ainda fica baixo o freio. Você sente o pedal de freio, né, quando é freio a óleo, baixo, ainda baixo, porque está consumindo muito óleo, ainda muita pressão, está indo muita pressão para poder frear. Mas através do desgaste do tambor ou da capana, como alguns conhecem, e da mão de freio, consome muita pressão do sistema do fluido da bomba de freio. E do freio a ar, mesmo procedimento. Lona de freio nova, tudo certinho. Mas só que quando você regula os freios e pisa no freio, a cuíca de freio, o cuicão, né? Ela aciona muito, a haste dela sai muito para poder frear. Por isso que consome ainda muito ar. Fica de olho nessa lona de freio de vocês aí, dos caminhões e dos carros, para poder ter uma freagem melhor, beleza? Isso é uma dica aí, foi até uma pergunta de um inscrito, estou agora fazendo esse favor para explicar ele.